Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Batata, a gente vai comentar as questões de 1 a 12 da prova do INSPER, 2013, tá bom? Então vamos começar com a questão 1, que é uma questão de matemática financeira, certo? Não, vamos lá então? É o seguinte, vamos para a luz aqui um pouquinho, por favor, tá? Então o que acontece aqui, né? Nós temos aqui, então, que esse cara aqui vai comprar calças, né, na quantidade de 3, depois camisetas com 5, depois mais 2 bonés, certo? Não? Beleza. No enunciado aqui, a gente tem o seguinte, se a cor for amarela, tem uma certa tabela de desconto que está aqui em cima no enunciado que eu marquei aqui para vocês, beleza? Se for vermelha, tem outra, se for vermelha aqui no caso dos bonés, tem outro tipo de desconto. Então o que acontece? Ele vai comprar 3 calças e cada uma custa, então, olha aqui, R$80, não é isso? Então o que acontece? Com a primeira calça, ele tem, com a etiqueta amarela, 5% de desconto, certo? Mas para a outra, ele vai ganhar 10% de desconto. E para a outra, ele vai ganhar, então, aqui o 20% de desconto. E aí, então, essa conta está bem aqui, ó, em relação às calças, certo? Aplicando isso também para as camisetas, que está aqui, e aplicando isso aqui para os bonés também, você vai chegar num total de que ele gastou, que foi o que ele pediu, de R$431, e isso está na alternativa C, ok? Beleza, então? Tá, vamos para a questão 2, então. Vamos lá. É o seguinte, na questão 2, ela é referente à questão 1, né? Só que o que ele vai comprar agora tem as duas etiquetas lá, a vermelha e a amarela. Aí o 2 disse assim, se tem as duas etiquetas lá, a vermelha e a amarela, então os descontos são sucessivos. O preço que ele vai ter que pagar aí é um preço de R$100, não é isso? Vou deixar a solução para vocês verem aqui, tá vendo? Então são R$100 aqui embaixo e o desconto vai ser de 5% e em cima depois um outro desconto de 10%. E esse valor está aqui embaixo dando um valor de R$ 85,50, que está na alternativa D. Beleza? Certo? Vamos para a questão 3? Então vamos lá. Questão 3 é a questão de função, né? Uma função que ele dá aí para você um gráfico de uma parábola e dá o gráfico de uma reta também. E ele pede qual o melhor gráfico aí que pode representar a função, a soma da parábola com a reta, ou seja, a função f de x mais a função g de x. Então a gente tem que sacar da seguinte forma, tá? Eu vou dar agora para vocês aqui um pouco na lousa para vocês verem o que é importante. Dá uma olhadinha nisso, ó. Você está vendo aqui, no x igual a 0, a parábola dá 0, a reta dá 2. Então, quando você somar, quando x for 0, tem que dar 0 mais 2, que é 2, que é essa parte que a gente colocou aqui para você, tá vendo? Beleza? Agora, vamos pegar outro ponto de referência aqui. No x igual a 1, a parábola dá 0, e a reta dá 3, certo? Aqui em cima. Então, quando você jogar 1 nessa função soma, vai ter que dar 3. E dos gráficos que estão na alternativa aí, a função que você associa o 0, o 2, o 1 e o 3, está na alternativa C, que está aqui. Certo? Tranquilo, né? É uma questão mais de raciocínio, na verdade. Beleza? Então tá bom, vamos para a questão 4. A questão 4 é uma questão que, na verdade, tem um enunciado para 4 e 5. A 4 é fácil, mas a 5 é trevas, e aí depois eu vou pedir para o Marcelo ali colocar o nosso esquema das trevas, beleza? Mas por enquanto não. Segura aí, Marcelo. É assim, ó. A questão 4 tem um trapézio, né? E esse trapézio aí, você tem que achar a área dele. E é bem simples, é só aplicar a área do trapézio, só que tem que fazer um esqueminha para achar também quanto vale as bases. Dá uma olhadinha aqui, por favor, ó. Vamos para a luz. Então, o que ele fala aqui? Ele fala assim, a figura abaixo representa uma peça de vidro recortada de um retângulo de dimensões 12 por 25, tá? Então, esse aqui é o 12 e esse aqui é o 25, é o retângulo, certo? Aí ele vai tirar um pedaço. O lado menor desse triângulo extraído aí mede 5 centímetros, que é esse cara aqui, certo? Bom, então fazendo um Pitágoras aqui, né, você pode até encontrar esse cara aqui que vai ser 13, que vai ser útil para a próxima questão. Por isso eu falei agora, tá? Vai ser útil só para a questão 5. O que nós temos aqui é que a base menor mede 20, então, né, já que aqui é 5. A base maior 25, a altura 12. E aí, então, a área é só fazer base menor mais base maior vezes a altura sobre 2, totalizando uma área de 270 centímetros quadrados na alternativa D, certo? Agora vamos para a questão mais difícil aqui, da que eu vou comentar com vocês,
que é a questão 5, que é a questão um pouco de trevas aí. Dá uma olhadinha aí. Me põe nas trevas, por favor. Ok, cara. Obrigado. Pode tirar porque eu estou me afogando aí. Valeu. Vamos para a questão 5. Eu vou comentar com vocês na lousa. Eu acho melhor porque essa questão é um pouco complicada. É uma questão de geometria espacial, né? Então, o que ele faz? Ele vai pegar um quadrado de lado 12, que é esse que está aqui, ó, na base, tá vendo? Beleza? Ok. Aí, depois, ele vai fazer o seguinte. Em cada lado desse quadrado de lado 12, ele vai colocar aquela figura do 5, né? Colocando aqui, nessa figura do 5, vai ter aqui, ó, tá vendo essa figura? Ó? Essa é a figura do 5 ali, tá vendo? Colocando aqui em cima desse 12, colocando aqui também na frente, colocando do outro lado e colocando atrás também. E aí, então, você vai formar essa figura que está aí, certo? Que é um sólido aí, que não é nem prisma, nem pirâmide. Aí, então, essa parte que está aqui no enunciado da questão vai ser a tampa desse sólido, como você pode ver aqui em cima, tá vendo? Que é a tampa dele. Então ele pede para você calcular a área de um dos triângulos, o triângulo que está rachurado aí, os dois são iguais, né? Então calcule a área de cada um deles. Agora você tem que ver, você teria que montar a figura para você visualizar melhor isso, né? E aí você percebe que esse triângulo aqui tem lados 13, aqui esse 13 é aquele do Pitágoras que eu te falei lá na questão 4, lembra? Esse é o 13 daquele Pitágoras que eu fiz lá, tá bom? Aqui também é 13, porque é o mesmo cara ali. E aí, então, a pior sacada aqui que eu falei que era trevas é por causa disso. Ó. Essa base que está aqui em cima aqui do triângulo, tá vendo? É a mesma que a diagonal da base do quadrado aqui, que é o lado raiz de 2, 12 raiz de 2. Tendo isso em vista, eu separo esse triângulo aqui para cá, tá vendo? E aí, então, você tem a base que é 12 raiz de 2 e é um triângulo isósceles de lado 13. O que eu faço então? Traço a altura aqui, ó, como eu tracei, está vendo? Aqui vai ficar 6 raiz de 2, aqui vai ficar 6 raiz de 2 também. Aplico um Pitágoras aqui, ó, certo? Que é esse cara que está aqui. Aí eu acho a altura, que é raiz de 97. Base vezes altura sobre 2, então a área é 6 raiz de 194 na alternativa B. Beleza? É isso aí. Vamos para a questão 6? Vamos para a questão 6, então. A questão 6 é bem fácil, tá? Bem tranquilo. Que é o seguinte. Tem aí o Edu, o Fred e o Gil. Eles têm uma meta a alcançar, mensal. E o valor que falta para atingir a meta na tabela que vocês estão vendo aqui. Tá certo? Beleza. Aí ele fala para você indicar, né, na alternativa, o melhor gráfico que distribui aí o que falta para o valor, na verdade, que ainda eles já fizeram, né? Então, quer ver? Então, você tem que colocar nas alternativas aqui um gráfico que vai fazer com que mostre a distribuição do que eles já conseguiram. Então, vamos voltar ali, ó. Tá vendo que o Edu tem que conseguir 12, mas falta conseguir 3 aqui, certo? Então, ele já conseguiu 9 mil. O Fred, do mesmo jeito, já conseguiu 18 mil e o Gil já conseguiu, então, ali 9 mil, certo? Então, o que vai ficar aqui o gráfico? Eu vou lá para vocês, tá vendo? É o seguinte aqui, ó. O Edu já conseguiu fazer 9 mil. O Gil, 9 mil. Então, a parcela ali no gráfico de pizza que nós temos tem que ser igual para o Edu e para o Gil, porque eles fizeram a mesma coisa. O Fred deu o dobro, 18 mil que ele já conseguiu, certo? Então, o gráfico melhor aí da alternativa C. Por quê? Porque você tem o Edu e o Gil com a mesma parte e o Fred com a parte que é o dobro deles, totalizando aí os 100%. Beleza? Facinho, né? Bem tranquilo. Também achei. A questão 7 vem do mesmo, tá? Ele fala o seguinte. Em relação à mesma situação do Fred, do Gil e do Edu aí, ele fala assim, ó. Cada vendedor tem uma última proposta pendente que vai fazer para fechar a sua meta mensal, beleza? O que acontece ali? Aí você tem a chance do cara aceitar a proposta. Então, por exemplo, o Edu, a frequência com que fecha negócio é 3 a cada 5, né? Aqui na tabela você pode ver. Do Fred é 3 a cada 10 e do Gil é 3 a cada 4. Aí ele fala assim, qual é a probabilidade de que nenhum dos vendedores consiga fechar a meta? Para que nenhum consiga, então, o Edu não tem que conseguir, nem o Fred, nem o Gil. Aí eu vou te explicar o que aconteceu aqui, então. Dá uma olhadinha, ó. Então, o Edu não vai conseguir. O Edu consegue 3 a cada 5. Logo, ele não consegue 2 a cada 5, certo?
O E é vezes, que está aqui, ó, beleza? Se o Fred consegue fechar 3 a cada 10 propostas, então ele não consegue fechar 7 a cada 10. E, que é o vezes de novo aqui embaixo. Se o Gil fecha 3 a cada 4, ele não consegue fechar com probabilidade de 1/4 que está aqui. Multiplicando esses 3 números aqui, você tem, então, o 7%, que é bem fácil também, alternativa B. Vai batata. É isso aí. Então, vamos para a questão 8. A questão 8 é uma questão, na verdade, que fala assim. Em um certo jogo, um participante marca 50 pontos se faz uma canastra real e 10 pontos quando faz uma canastra suja. Essa pessoa marcou 120 pontos. Então, ele fala assim, determine a razão entre os números de canastras reais e sujas nessa ordem que ele fez. Vamos lá aqui, eu vou dar um espacinho para você ver o total da tela, para você poder ver essa tabela que a gente fez, que é importante você notar. Olha só, para dar 120 não tem muitos casos, cara. Para dar 120, você tem aqui 2 canastras reais e 2 sujas. Por quê? Porque 2 reais vai ficar 100 pontos. Mais 2 sujas, né, 20. 100 mais 20, 120. Então essa é uma possibilidade, mas não é a única. Uma canastra real e 7 sujas também dá certo. Tá ok? Porque uma vai dar 50, né, real, a suja vale 10, vai dar 70, 50 mais 70 dá 120, também serve. Ou então, nenhuma canastra real e 12 sujas, porque cada uma suja vale 10, fica 10 vezes 12, 120, nenhuma da outra, beleza? Então essas são as 3 possibilidades. Aí ele fala de que a razão entre os números de canastras reais, que é desse aqui, em relação às sujas, que é essa daqui. Então basta você dividir 2 por 2, que dá 1, aqui é 1 por 7, que dá 1/7, e aqui é 0 por 12, que dá 0. Então, as razões possíveis são 1, 1/7 e 0. Isso está na alternativa D. Facinho, né? Eu também achei. Tranquilo. Vamos para a questão 9? Então, vamos lá. A questão 9, eu acho que vai merecer trevas de novo, cara. Eu vou só ficar aqui um pouquinho, porque ele vai colocar as trevas, tá certo ou não? Vou até fazer um símbolo de metal aqui. Beleza? Porque essa daqui, meu irmão, é tensa. Vamos lá? Eu vou até para a lousa ali, porque aqui vou precisar fazer bastante na lousa, hein? Dá uma olhadinha, por favor. Tem essa figura do inferno aí, beleza? Aí ele fala o seguinte, fora o que está na figura, já que é óbvio que ele fala no enunciado, hein? A gente tem que a área do triângulo BOM é 5, que está marcado aqui, tá vendo? BOM é 5. Como esse triângulo aí é isósceles, porque isso aqui é igual a isso aqui, certo? Traçou a mediana aqui, ó, porque é ponto médio, então, obviamente, nós temos aqui, né, 2 triângulos de áreas iguais aqui, né? Esse triângulo que está aqui e esse triângulo que está aqui, certo? Beleza? Então, deixa eu limpar a figura um pouquinho aqui pra gente. Tá ok. Então, o que vai acontecer aqui, né? Se aqui é 5, aqui também vai ser 5, tá? Essa área S aqui vai ser igual a essa área S aqui, certo? Beleza. Olha o que acontece agora, né? Esse triângulo que está aqui e esse triângulo que está aqui, esses dois, eles têm a mesma altura, você está vendo aqui, ó? 2 triângulos que têm a mesma altura, a razão entre as áreas deles é a razão entre as bases deles. Então, o que nós temos? Aqui a base é 4A. Aqui a base é A. Então, a razão entre as bases é 4. Logo, a razão entre as áreas vai ser, porque eles compartilham da mesma altura. Concorda comigo ou não? Então, o que vai acontecer? Por isso que está aqui 4S e S, né? Você está vendo? Por isso que essa área é 4 vezes essa área aqui. Entendeu agora? Beleza? Então, o que nós temos na nossa figura aqui? Nós temos a 5, 5. Aqui também é S. S aqui em cima, 4S e 4S aqui embaixo também. O que ele quer saber é essa área S aí, né? Tá bom? Que é a área do triângulo BOP, esse S de vermelho que eu fiz aí. Agora vem a sacada final. Você lembra que eu te falei que aqui é A e aqui é 4A? Certo? Olha só o triângulo ABQ, repetir, hein? ABQ e BQC. Vou traçar a altura deles, ó. Tá vendo? Ou seja, esse triângulo aqui e esse triângulo que está aqui
também tem a razão entre as áreas igual a 4. Vou limpar a figura de novo, certo? Fazendo essa relação que eu falei para vocês agora, aqui, né? Você sai com S igual a 8. Beleza? Que dá na alternativa C. Mas essa questão é bem difícil, hein? Bastante difícil mesmo. Vamos lá? Vamos continuar para a questão agora 10. A questão 10, como você pode ver aqui, é uma questão de geometria, né? Quem tem aula comigo sabe que eu adoro geometria, não é isso? Então tá bom. Eu ia chamar o Nélio aqui, mas tudo bem. Vamos lá, então. Na questão 10, você tem aí uma circunferência, um quadrado inscrito nela e um quadradinho pequeno lá em cima, ali, certo? Nessa sua figura que está aqui. O que acontece? O que ele quer saber? Ele quer saber o lado do quadrado menor aqui em cima, tá bom? E também dado o raio da circunferência. Beleza? Vamos lá, então. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente fez. É só um Pitágoras, tá? Um Pitágoras mata tudo aqui, quer ver? Ó? Vamos lá. Olha aqui na resolução, por favor. Tá vendo esse triangulinho aí? Se eu chamar, por exemplo, aí o lado do quadrado menor de x, que é o que ele quer saber, né? Certo? Se eu chamar isso aqui de x, por exemplo, essa partezinha que está aqui é x sobre 2. Que é a metade do lado, não é? Ok. Esse cara aqui, ó, que é a hipotenusa, é o raio da circunferência. E o raio da circunferência é, quanto que é o raio? 2 raiz de 2. Tá? Então isso aqui mede 2 raiz de 2. Para terminar o Pitágoras, eu preciso fazer esse cara aqui em função do x, certo? Vamos lá, então? Ok. O que acontece? Como nós temos que a diagonal do quadrado aqui é o dobro do raio, que é 4 raiz de 2, aqui. Se eu chamar esse lado aqui de L, esse lado aqui de L, a gente sabe que L raiz de 2 é a diagonal, só que a diagonal é 4 raiz de 2, certo? Daí eu tiro o L. Olha o L aqui, ó, 4, beleza? Se esse L aqui é 4, o que vai acontecer? Isso aqui mede 2, esse pedacinho para cima aqui é o lado do quadradinho, que é x, certo? Logo nós temos um Pitágoras assim, ó. E desse Pitágoras você vai fazer o x e o x vai dar, então, 0,8. Né? Porque o outro x é negativo, não convém. Na alternativa A. Beleza? Questão batida pelo CPV, hein? Né? Ele fez várias dessas na sala de aula, hein? Esse triângulozinho retângulo que mata a questão, a gente trabalhou bastante. As questões 11 e 12, para finalizar a minha aqui, são da mesma, né? Tem o mesmo texto para elas aí, que está aqui para vocês verem. Você tem um gráfico de uma função aí, né? Então a figura a seguir representa a evolução dos milhares de unidades vendidas de um produto em função do tempo. Então você tem aqui no eixo Y, né, a evolução dos milhares de unidades e aqui então o tempo, certo? No eixo X. O que acontece? O tempo está em meses, tá? Ele fala o seguinte, ele fala que a função, tá? Na primeira parte aí, eu vou lá, eu preciso ir lá. Essa primeira parte da função aqui tem uma fórmula. Então, essa parte aqui da função, certo? É regida por essa função y igual a 0,05x². Já essa outra parte da função que está aqui é regida por essa fórmula aqui, ó, tá vendo? Ambas do segundo grau, tá bom? Aí ele pede no 11 o valor de T1. T1 está bem pequenininho aqui, mas é esse cara aqui, certo? O que eu tenho do T1? Qual a informação que eu tenho dele? Ele tem a informação do seguinte, ó, que o F do T1 é 20, certo? Então o que eu faço? Pego no Y, substituo por 20 e vejo qual é o X que ele quer, certo? Esse X vai ser o T1, que é 20, né? E o 20 está na alternativa D ou não? Tá, tá sim. Tudo bem? Fechou? É isso aí. Agora eu vou para a outra, eu vou ficar aqui mesmo, tá? Na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou ler com você a 12 e vou voltar para aquele gráfico para falar sobre a 12. Então vamos ler aqui. O que ele quer? Lê comigo aqui, por favor. Considere o ponto T2V. Vamos considerar esse ponto aí. O Pedrão falou que considera pra caramba esse ponto aí. Como é que fica então? Vai ficar assim, ó. Esse é o T2 e esse é o V. Beleza? Mandou considerar esses caras aí. Tá bom? Aí ele fala assim agora. Nos últimos 10 meses representados no gráfico, as vendas totais em milhares de unidades foram iguais a... Então, a solução está aqui. Eu preciso ir lá para o gráfico, tá? Eu vou dar uma olhadinha lá com você. Que vai ficar assim, ó. Espera aí que eu derrubei a caneta. Vamos lá. É o seguinte.
Ele quer saber nos últimos 10 meses, né? Então a gente vai fazer assim, ele fala que esse ponto aqui é o vértice da parábola. Então o que eu faço? Eu pego essa função que está aqui e acho qual é o x do vértice dela, né? Como você sabe aí, o x do vértice é menos b sobre 2a, tá certo? E calculando menos b sobre 2a aí, a gente vai ter quanto aí? Vamos ver, dá menos 4 sobre 2 vezes menos 0,05, beleza? Então vai ficar aqui menos 2 sobre, aqui vai cancelar o menos, vai dar mais, né? Aqui vai dar 1 sobre 20, isso vai dar 40. Então a gente sabe que esse T2 aqui vale, então, 40, certo? Os últimos 10 meses que ele falou é a partir do 30, certo? Então o que você tem que fazer? Você tem que pegar, jogar o 30 lá. Ao jogar o 30, você vai descobrir esse cara aqui. Beleza? Que, se eu não me engano, aqui é 35. Ao jogar o 40, você descobre aqui que também é 40, que é o y do vértice. Aí ele fala assim, qual a diferença aqui, né? Qual a evolução que teve aqui nos últimos 10 meses? Foi de 5, certo ou não? Só que está em milhares, né? Mas a resposta ficou 5 mesmo. Vamos lá para a resposta? Olha lá, no final de tudo aqui nós temos aquela diferença, né? Isso aqui, ó, que eu te falei, que era do 40 menos o 35, tá bom? Aqui está o 40, que é aquele F do 40, e aqui está o 35, que é o F do 30. Então, nesses últimos 2 meses, a diferença foi de 5 na alternativa E, e eu acho que eu aprendi a usar essa lousa aqui. Muito bom. Beleza, pessoal? Então, vamos voltar aqui e falar para você, desejar para você uma boa sorte. Se a SBV conta aí que a gente fez um serviço legal para vocês, tá bom? E vocês vão muito bem nessa prova. Falou? Valeu aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.